que você venha, meu amado irmão, não participar desse juízo final. Você tem que ter uma vida correta diante de Deus, reta, íntegra, com temor e amor com Cristo. Eu queria falar também dessa besta que fala, no capítulo 14 do Apocalipse, versículo 9 em diante. O sinal da besta, amados, muitos falam aí que não é o chip, que seria outro sinal. E o chip, amados, é o único instrumento que vai fazer com que o dinheiro não circule mais, nem para comprar e nem vender. Capítulo 13 do Apocalipse. E você vai entender, amados, que esse chip, amados, ele vai vir trazendo, amados, o sistema governamental que vai trazer esse chip. Você pode ver que o governo que está trazendo isso para a população, você não pedir, nem pedir, eles já estão te oferecendo. E você vai perceber, amados, que o falso profeta é participante dessa Babilônia aqui também, está dentro da igreja. Então como você vai enxergar isso, amados? Como você vai saber quem é a Babilônia? O sinal dessa besta. Você vai observar, amados, quando a igreja subir, o trigo subir e o jogo ficar. Aí que vai ser revelado quem é quem. Então quero trazer para você, amados, a existência da origem da grande Babilônia. Aí a origem, amados, desse chip, que está no capítulo 13, capítulo 17 do Apocalipse. Para que você venha saber o correto da palavra de Deus. Porque o juízo final, amados, vai ser o quê? O juízo final vai ser para a condenação. Agora eu quero falar algo detalhe. Aquelas pessoas que morreram em pecado, essas pessoas que morreram, amados, para a condenação eterna, as pessoas que ficaram, amados, no inferno, por exemplo, porque o inferno, amados, é um estado de condenação. Eu queria trazer logo para a existência, para o seu pensamento. As pessoas têm o costume, a expressão de falar, ele morreu, foi para o inferno. Amados, para que o mundo espiritual venha existir, o espírito, depois que morreu, ficou em descanso, em dormência, dormindo, descansando, repousando. Não tem como o espírito ficar pensando. Para que no mundo espiritual tenha uma existência de um pensamento no mundo espiritual, tem que ter, amado, a união dos três personagens, corpo, alma e espírito. Tem que trazer essa existência para que um ser pensante fica no mundo espiritual. O único ser pensante no mundo espiritual, amados, que nós sabemos, é Satanás. Então, amados, se hoje aqui, amados, eu chegar a falecer, dar um exemplo para você, eu chegar a falecer aqui, amados, eu vou para um lugar de descanso, esperando o arrebatamento e a ressurreição dos santos, porque eu estou em Cristo Jesus. Mas, amados, uma pessoa que não está em Cristo Jesus, ela vai para o inferno, mas para um lugar de condenação eterna. Mas ali ela não vai estar sentindo dor, não vai estar sentindo dor, porque o Espírito, amados, não sente dor, tem que ter carne. Então no juízo final, amados, aqueles que morreram para a condenação, vai ser traga a existência da carne, vai ser a traga a existência do osso, vai ser traga a existência, amado, para que as pessoas que vão para o enxofre, o lago de enxofre, venham estar, amados, sentindo dor eterna, uma dor mesmo que você sente no seu corpo hoje. Pega uma agulha, uma faca, enfia no seu braço, que você vai sentir 7 vezes mais no inferno essa dor. E depois que a igreja subir, amados, muitos vão procurar a morte e não vão encontrar. Aqueles que tiverem vida, amados, ao chegar no juízo final, eles vão chegar em vida no juízo final e vão sentir a dor do pecado, a concupiscência da carne. Vai ser algo horrível, vai ser algo doloroso aqueles que estão, amados, em condenação, aqueles que estão em pecado, na prática do pecado, porque é bem visto o que é pecado, amados. E muitos falam, hoje fala, que Jesus Cristo pagou o pecado pelo nosso pecado ali, amado, na cruz do Calvário. Mas se você vê, amados, a palavra fala que ele pagou o nosso preço do pecado ali, amados, o pecado da morte. O que Adão fez, Jesus Cristo consertou. Você vai ver que Jesus Cristo foi nas partes mais profundas, do mais profundo da terra, e tirou a chave da mão do inferno, tirou a chave da mão do Satanás, a chave do inferno, tirou a chave da morte. É porque, amados, ele trouxe um espírito vivificante. Então, amados, se você estiver em pecado, em adultério, em
concupiscência da carne, você está fazendo a tua carne, se você estiver fazendo fornicação, se você estiver adorando Deus, roubando das ovelhas, você tirando couro das ovelhas e maltratando as ovelhas, você está na condenação eterna. Então eu queria trazer para você que a condenação eterna vai ser no juízo final, que nós possamos estar, amados, todos numa só direção, que é no caminho de Jesus. Então, amados, para finalizar, eu queria que você, meu irmão, minha irmã, pudesse entender que todo olho verá. Todo olho verá. E teve um tempo, quando Jesus Cristo ressuscitou, e muitos dos santos ressuscitaram junto. Estão num determinado lugar. Então descansam, não estão com a mente ativa, porque não tem um corpo glorificado. Eles estão num tempo determinado, lugar determinado, descansando. Seio de Abraão, como você queira. Seio de Jesus Cristo, como você queira. O paraíso, como você queira. Mas eles estão em descanso. E assim, aqueles santos que chegam a falecer em Cristo Jesus, eles vão para o mesmo lugar, esperando a vinda de Jesus Cristo, para que nós possamos ressuscitar junto com o arrebatamento. E aqueles que venham chegar a falecer no mundo, em pecado, na consciência da carne, fazendo coisa errada, dentro da igreja, fora da igreja, essas pessoas vão para o lugar de condenação, mas não estão sentindo nada, não está sentindo dor. Tem pessoas que chegam a dar testemunho, eu queria falar sobre isso. Tem pessoas que falam que foi para o inferno. Pessoas que foi para o inferno, viu o padre, viu isso, viu o cantor famoso, viu outro, viu o pastor que fez coisa errada. Então eu quero trazer para você que essas pessoas que têm uma visão dentro do inferno, que tem pessoas lá, Deus trazendo uma existência para você, que é um momento de conserto, para você dar um testemunho para as pessoas. Mas não há ninguém no inferno sentindo dor. É um lugar de condenação. Demônio também está no inferno, mas é um lugar de condenação eterna. Inferno é um lugar de estado de condenação. Então eu queria trazer essa existência para vocês, que todo olho verá em 3 tempos. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. A ressurreição dos santos, junto com o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Eu queria trazer essa mensagem para você, que todo olho verá. Há tempo de mudança, há tempo de salvação, mas depende de você, de consertar os seus caminhos, de estar no lugar reto, sendo íntegro diante de Deus, diante do Senhor, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de cada ovelha que você está judiando, de cada roubo, de cada concupiscência em cima do altar. Ofni e Finéia, no livro de Samuel, você lê lá, fez adultério, começou com pequenas coisas, em cima do altar de Deus, e o próprio Deus matou eles. Aí você vai observar que hoje a morte é espiritual. E vocês que estão me escutando, vocês pastores, vocês líderes de igreja, estão cauterizando a mente das ovelhas. É pior ainda. Então eu queria trazer essa observância. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos estar unidos em Cristo e ir para a glória do Senhor. Então, amados, que Deus abençoe os irmãos. Eu queria terminar com uma oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha honrar, meu Pai, a cada um que está me escutando. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, o Espírito Santo para trocar, meu Pai, nesse irmão. Que o Espírito Santo venha fazer, meu Pai, mais que eu falei. Que o Espírito Santo venha, meu Pai, tocar nesse coração. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha transformar essas vidas que estão me escutando. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer existência para a salvação desse povo. É em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus abençoe os irmãos para a honra e glória do Pai eterno. Amém. Deus vos abençoe.